Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um resultado muito importante. Para isso, nós vamos considerar duas funções polinomiais complexas que aqui nós chamamos de função P e função Q. Bem, o que nós queremos provar é que se P de x é igual a Q de x para todo x complexo, isso só vai acontecer se e somente se elas tiverem os mesmos coeficientes. Bem, então vamos tentar fazer essa prova, né? Bem, para isso, vamos começar fazendo a ida desse nosso resultado, ou seja, eu vou considerar P de x igual a Q de x para todo x pertencente a C, para todo x complexo. Bem, eu vou ainda escrever P de x da seguinte forma. Ele vai ser para mim AN x elevado a n mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até o A1 vezes x mais 1 a 0. Eu vou considerar Q de x da forma Bn vezes x elevado a n mais Bn menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até B1 vezes x mais um B0. De forma que AN até A0 e BN até B0, ou seja, os coeficientes de P e Q, são números complexos. Repara que eu escrevi P e Q dessa forma, mas isso não garante que P e Q tenham o mesmo grau. Eu não utilizei a condição de que a N deveria ser diferente de zero, nem Bn diferente de zero. Então, isso daqui não implica que P e Q tenham o mesmo grau. Então, a partir daí, eu vou considerar uma função d de x, que vai ser a diferença de P por Q. Então, seja d de x igual a P de x menos Q de x. Bem, como é que eu posso escrever d de x? Se a diferença de P por Q, ela vai ser da forma AN menos BN multiplicando x elevado a n mais AN menos 1 menos Bn menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até A1 menos B1 vezes x mais A0 menos B0. Ou seja, os coeficientes de d de x são a diferença dos coeficientes de P por Q. Só que lembra da nossa hipótese que P e Q eram iguais para todo complexo? Bem, se elas são iguais, a diferença delas tem que ser zero. Ou seja, d de x é a função identicamente nula. Nós vimos na aula passada que a função identicamente nula, a função que é igual a zero para todo x complexo, ela vai ter todos os seus coeficientes iguais a zero. Então, eu posso afirmar que essas diferenças são sempre iguais a zero. Vou concluir aqui no quadro ao lado. Então, nós podemos afirmar que a n
menos bn é igual a zero. Logo, an é igual a bn. Nós podemos afirmar que an menos 1 menos bn menos 1 também é igual a zero. Logo, an menos 1 é igual a bn menos 1. E eu posso seguir fazendo analogamente para os outros coeficientes de d de x, até que A1 menos B1 é igual a zero, implica que A1 é igual a B1 e que A0 menos B0 igual a zero, então A0 é igual a B0. Ou seja, provamos que se P e Q são iguais para todo x complexo, então seus coeficientes têm que ser iguais. A volta, ou seja, se duas funções têm todos os coeficientes iguais, é óbvio que elas vão ser iguais para todo número complexo. Então, a volta ela é imediata, né? Podemos aqui. Se P e Q têm os mesmos coeficientes, então, é claro que P de x vai ser igual a Q de x para todo x complexo. Então, aqui nesse quadro, nós temos uma definição importante, que é a definição de polinômio complexo. Chama-se de polinômio complexo a uma expressão formal do tipo P de x é igual a an vezes x elevado a n menos 1 vezes x elevado a menos 1, até a1 vezes x mais a0, aonde an menos 1 até a1, a0 são números complexos e esse x ele é um símbolo, ele é a indeterminada. É bem sutil essa diferença entre polinômio complexo e função polinomial complexa. Eu posso pensar num polinômio, a expressão formal de um polinômio, através de uma lista dos seus coeficientes de forma ordenada. Então, eu posso entender o polinômio como uma lista dos seus coeficientes. Só que escrevendo o polinômio dessa forma, eu posso somar e subtrair polinômios usando as regras dos monômios semelhantes, tornando as coisas um pouco mais simples do que apenas pensando numa lista de valores, né? Uma lista ordenada, que são os seus coeficientes. Já quando a gente fala em função polinomial complexa, a gente está interessado no quê? Na relação que aquela função estabelece entre os números complexos e o valor correspondente a cada um deles através daquela função, ok? Então, tá aqui esse esclarecimento dessa pequena diferença. Vamos ver mais um fato interessante. Bem, agora que nós vimos a definição formal do que é um polinômio complexo, nós vamos garantir que existe uma relação biunívoca entre um polinômio complexo dado por P de x igual a nxn mais até a1 vezes x mais a0 e uma função polinomial complexa P de x igual a nx elevado a n mais até a1 vezes x mais a0. Bem, o que é essa correspondência biunívoca? Isso significa que a cada polinômio complexo, ele vai estar associado a uma função polinomial complexa e vice-versa. Cada função polinomial complexa está associado a um único polinômio complexo.
Bem, se nós pensarmos cada polinômio complexo está associado a uma única função complexa, isso é imediato, né? Agora, para a gente pensar que cada função complexa associa-se a um único polinômio complexo, vamos pensar que nós temos duas funções polinomiais complexas iguais. O que nós vimos logo, o primeiro resultado dessa aula? Que duas funções só podem ser iguais se têm os mesmos coeficientes. Então, ou seja, os polinômios associados a essas duas funções, eles são necessariamente iguais. Então, a cada função, eu só vou ter um polinômio complexo associado a ela. E o que tem de importante nessa relação biunívoca entre funções polinomiais complexas e polinômios complexos? Com essa relação, nós podemos nos referir a uma função polinomial complexa como apenas um polinômio, sem que isso traga nenhum prejuízo, nenhum transtorno dentro das nossas regras de operações com as funções polinomiais. Então, por isso, muitas vezes, a gente vai se referir a uma função polinomial complexa apenas como um polinômio complexo, ok? Então, a gente encerra aqui essa aula.